Se ontem chegamos a debater que a Série A começava a ter um desenho de que Bahia, Goiás e Vasco lutariam para evitar uma vaga na segunda divisão, com esse resultado o Santos está de volta. Né? Então a gente tem aí pelo menos 4 times para 2 vagas e um Bahia perdendo, né, o ímpeto da reação e perdendo também o efeito da mudança do treinador, né, que todos celebraram com a vitória lá em Curitiba, mas hoje o roteiro foi muito diferente. Então, Pedro Pereira, tua análise, você estava na Fonte Nova, tua análise dentro de campo, de como a torcida sentiu, de tudo que envolve essa derrota de virada do Bahia, 2-1 para o Santos. Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio, Cauê, todo mundo tá ligado aí. Torcedor do Bahia, é mais difícil se desejar uma boa noite, né? Porque de fato é uma derrota extremamente doída, essa de hoje contra o Santos. É, O cara que assistiu o programa de ontem realmente pode jogar tudo fora, né? Tudo que a gente falou. Porque a gente previa um Bahia já se distanciando da zona de rebaixamento, o Santos cada vez mais enterrado, como o Fred já falou. E eis que hoje na Fonte Nova o Bahia não só se complica muito, como também ressuscita um time que parecia ser ali um daqueles que estavam se enterrando de vez no Z4, né? Eu lembro até do programa da rodada passada, que eu citei ele ontem também, onde eu falava que o Santos havia perdido por 3-0 do Cruzeiro, o Bahia havia vencido o Curitiba por 4-2, e como isso mostrava a distância, né, o distanciamento das equipes ali de Bahia e Cruzeiro, que eram equipes, o Bahia até mais próximo do rebaixamento, mas o Cruzeiro também é aquele time que a gente sonhava que poderia chegar em algum momento, poderia se assustar um pouco com a zona ainda, e como eles tinham sido superiores, né, os dois times da zona de rebaixamento, tanto o Santos quanto o Curitiba, que pareciam ser até então as equipes que mais estavam ali abraçadas com a zona. E eis que hoje o placar ele dá um banho de realidade assim no Bahia, né? Ele fala: não, volte aqui que sua briga é aqui também, porque você tá perdendo pro Santos e tá perdendo merecidamente. Então é uma roçada que coloca completamente o Bahia na briga de novo do Z4, não que o Bahia tenha deixado, mas a vitória contra o Curitiba tinha dado uma certa aliviada na pressão, tinha colocado o Bahia ali a 4 pontos da zona. O próprio clima para o jogo de hoje se tornou um clima muito positivo, né? A estreia de Rogério Ceni também ajudava. O estádio hoje recebeu mais de 40 mil pessoas, nem sei exatamente qual foi o público, mas eu sei que deu mais de 40, tava bem cheio a Fonte Nova, o que é raro para um jogo de segunda-feira, né? 41.431. 1.300.000 de renda. Só como curiosidade, foi a 40ª renda. Então, desculpa. 39ª renda milionária. Estava certo mesmo. 39ª do Bahia, 41ª renda milionária da Fonte Nova, que passou a ser, curiosamente, com esse jogo, o estado do Nordeste com mais rendas milionárias até hoje. E que tem se tornado rotina, né? Porque esse ano a torcida do Bahia tem ido muito, a média de público do Bahia tá bem alta esse ano. E as rendas também, até porque houve uma mudança contábil também da forma como se contabiliza o sócio-torcedor e acabou que as Foi. rendas... Maracanã teve até essa elas... coisa de 26 mil milhões. Até Rodrigo Matos mostra que, se tirando a questão contábil, talvez tenha sido renda líquida mesmo, 16 milhões. É isso aí. E aí acabou que tá se tornando mais comum a gente ver rendas milionárias na Fonte Nova esse ano. Mas, assim, só a título de exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui recente sobre jogos às segundas-feiras, e esse seria, então, o segundo maior público, entre os que eu localizei, obviamente, né, não tenho todos os públicos da história do Bahia, mas esse seria o segundo maior público de uma segunda-feira, assim, né? O maior havia sido um feriado, 15 de novembro, então meio que não conta, né? Dá pra dizer que esse, numa segunda-feira útil, foi o maior aí pelo menos de 20, 30 anos pra cá. E um dos maiores, assim, da história de segunda-feira. Mas enfim, Fonte Nova Isso é muito lotada, louco.
um dos maiores públicos na segunda-feira, cara. Isso é um dado da porra. Chuvosa. Hoje choveu muito aqui em Salvador. Mas enfim, torcida empolgada. E eu acho que poucas. É claro que sempre houve assim, um temor, né, de uma derrota, porque o Bahia é um time que tá brigando na parte de baixo da tabela. Todo mundo sabe disso e todo mundo sabe que times que estão na parte de baixo da tabela estão ali correndo sempre risco de tropeçar. Mas eu acho que hoje havia uma confiança muito maior e justa até, né? Pelo fato do Bahia ter vencido bem o Coritiba, pela mudança do comando técnico, por tudo isso. A confiança era justa e principalmente para um adversário que vivia um péssimo momento. O momento do Santos era tenebroso, assim. O Bahia tinha a faca e o queijo na mão hoje para sair com 3 pontos que eram importantíssimos para o Bahia na tabela do Brasileirão. A gente citava aqui alguns programas atrás sobre essa sequência, né? Que tinha Vasco, Curitiba e Santos. E a gente falava antes dessa sequência começar que o Bahia não podia pensar em menos de 7 pontos nessa sequência. E o Bahia termina essa sequência com 4 pontos, sendo que 3 foram conquistados em casa, né? Ou fora de casa. Em Salvador, o Bahia conquistou apenas 1 ponto, que foi contra o Vasco. Então, foi um desempenho extremamente preocupante em termos de pontuação. Extremamente preocupante. Porque os adversários que o Bahia terá pela frente aqui, a partir de agora não são assim tão acessíveis como eram nessa sequência. Esse jogo de hoje é o tipo do placar que pode ser decisivo lá na frente. Pode cair por conta da derrota de hoje. Na 38ª rodada lá, você pode estar disputando com o Santos, e esses pontos, eles vão ser decisivos, eles podem ser decisivos. Tem um potencial enorme para que sejam pontos decisivos ao final do campeonato. E a gente até falava aqui fora do ar, conversava aqui com o Cássio, que a derrota de hoje, ela obriga o Bahia a buscar pontos inesperados fora de casa, porque a gente vê um Vasco com uma tabela bem boa agora e num momento de recuperação, e que certamente vai conseguir encostar. Tem confrontos diretos, a próxima rodada tem Vasco e Santos, alguém vai conseguir encostar no Bahia. Se não for o Vasco, se não for o Santos passando, o Vasco encosta ainda mais. O Vasco ainda tem o jogo atrasado contra o América, até antes do Santos. Ainda joga nessa rodada também. Então, a derrota ela é trágica, não só pelo Bahia em si, mas também pela tabela e por ter trazido a zona de rebaixamento para perto, né? Aliás, a derrota do Bahia hoje é trágica não só para o Bahia, né? A derrota do Bahia hoje é lamentada também pelo torcedor do Goiás, pelo torcedor do Corinthians.